Estamos de volta e você já vê que ao meu lado está o Major Lúcio, subcomandante do BOP de Santa Catarina, para trazer em detalhes a operação que o Cidade veio já em primeira mão divulgando na terça-feira, lá em Santa Cecília. Tem as imagens já para ilustrar o nosso telespectador, você que está chegando agora. O que acontece é o seguinte, uma ação muito bem planejada, o trabalho feito, envolvendo a segurança pública do Estado, GAECO, Polícia Militar e Polícia Civil, que antecipou a ação de uma quadrilha que havia planejado, estava já sediada lá em Santa Cecília, em um sítio, a base, a sede desses criminosos, que planejavam um ataque a uma agência bancária. Mas antes que esse crime ocorresse, o que acontece? A ação policial. Ô Major Lúcio, essas imagens que nós estamos vendo, é justamente do local, é esse sítio que vocês chegaram e encontraram esse bando? Muito obrigado por ter vindo aqui, boa noite. Obrigado, Zanotti, boa noite. Bom, esse sítio, sim, era o local onde a organização criminosa estava se preparando para a empreitada. Eram informações que foram levantadas pela Agência Central de Inteligência da Polícia Militar, junto com o GAECO, que é a força-tarefa do Ministério Público. E com base nessas informações em que foi possível listar a organização criminosa, o ponto de reunião, possível reunião e preparação para a empreitada criminosa, nós elaboramos uma missão que era executar a intervenção tática na residência antes que o delito do crime fosse cometido. Que a principal preocupação é que o crime não acontecesse, mas sem, entretanto, acabar com um processo de investigação que estava acontecendo já há algum tempo. Então, a nossa ideia era fazer uma resposta pontual, repressiva e cirúrgica e, em detrimento, prevenir um delito que a gente classifica como novo cangaço, que leva muito terrorismo para as pessoas, principalmente para cidades pequenas, nessa característica, e assim aconteceu. Santa Cecília é um município bastante vítima já desse tipo de incidente, já estivemos presentes lá em outras situações, mas conseguimos nos antecipar e promover uma prevenção desse crime, fato que deixou a população bastante feliz e segura em razão da resposta da Polícia Militar. A gente comentava aqui durante o intervalo o que acontece em Santa Catarina em 2019. Nós tivemos talvez o maior roubo da história, que ocorre no aeroporto Quero-Quero em Blumenau, também o confronto ainda com as guarnições lá da região, os seguranças. Na verdade, o confronto aconteceu com os seguranças privados que estavam recebendo uma aeronave que trazia o dinheiro lá no aeroporto Quero-Quero, até com a morte de uma civil, uma pessoa que estava em uma facção, quando eu digo é costura, né? Costura, estava trabalhando ao lado e recebe o disparo de fuzil. Nós vimos também outras ações, agora como o Major citou, Mirim Doce, Vidal Ramos, a Piúna mais recente no mês de dezembro, e nessas situações todas, o esforço da segurança pública de Santa Catarina trabalhando de forma integrada e o sufoco que eu digo que é, as forças especializadas, como está aqui hoje o subcomandante, o BOP, vão para o local com as guarnições da área e fecham o cerco e sufocam até chegar o objetivo principal, que é a captura dessas pessoas. E foi o que nós presenciamos em Apiúna, com todos presos, o processo da Polícia Judiciária também transcorrendo, a investigação, todo o papel, mas a comunidade envolvida e auxiliando em muito a Polícia Militar Catarinense até chegar à localização desses criminosos, né? Sim, perfeito. Essa operação ela foi uma grande operação de Santa Catarina, ela foi protagonizada pela Polícia Militar. O BOP ficou com a missão de coordenar o cerco e promover a intervenção tática nesse local de preparação da organização criminosa. Agora, Major, nós vimos as imagens ainda de Santa Cecília, se tiver novamente, o poder de arma de fogo, espingardas, pistolas, e nós vimos também material explosivo, pelo menos o combustível, porque geralmente nesses casos eles utilizam veículos roubados, veículos furtados na fuga e depois até um fogo nesses carros. E nesse caso teve até uma proprietária que teve o carro levado e vocês entregaram de volta para ela? Sim, havia alguns veículos organizados para cometer o delito e são veículos quentes para promover a movimentação deles sem levantarem suspeitas, e veículos roubados para que seja executada a empreitada criminosa e em seguida serem incendiados. E um deles era um EcoSport que foi roubado na região de Itajaí, e a senhora, inclusive, não tinha mais pago o seguro do veículo, e era um veículo com toda a certeza que seria incendiado. Foi encontrado combustível dentro dele para possibilitar e permitir aqueles miguelitos, né, que são os pregos jogados para tentar acabar com a ação das primeiras viaturas que chegam. A operação terminou quando? O último foragido foi abatido na mata? Como é que foi? A operação ela se encerrou ontem pelo fim da tarde, ela se iniciou com a nossa preparação na segunda-feira, com a grande mobilização
das unidades da região, Curitibanos, Mafra, Porto União, São Bento do Sul, Canoinhas, Caçador, com os pelotões de patrulhamento tático, ROCAM, batalhão de aviação, batalhão de choque nessa preparação de cerco e o BOP na intervenção imediata no local. No momento da intervenção, 4 masculinos confrontaram contra as guarnições e se evadiram para o mato. Desses 3 entraram em confronto armado com a equipe e um se entregou e foi preso e conduzido. Certo. Ô, Major, mais uma vez, obrigado pela sua atenção em vir aqui hoje no Cidade, trazer essa informação para Santa Catarina. Nós ficamos sempre à disposição nessa prestação de serviço, essa integração, até que o senhor comentava, sentiu de perto, mais uma vez, o catarinense auxiliando da maneira que podia as guarnições que estavam lá incansavelmente no cumprimento dessa missão, né? Não, perfeito. A maior recompensa que a gente tinha no local era o calor da sociedade querendo nos agradecer, parabenizando, pagando o nosso café numa padaria, abordando a nossa viatura numa sinaleira, batendo palma quando a gente passava pela cidade, porque são populações que sofrem com o terror desse tipo de criminoso com alta periculosidade e a nossa missão é a ordem pública, é servir e proteger. Como eu digo sempre aqui, o BOP é de Santa Catarina. Em qualquer região do estado, quando há necessidade, o BOP é chamado, pode agir assim como as outras forças, sempre de segurança pública catarinense. Obrigado, Major. Perfeito. Até a próxima. Obrigado. Valeu, Major Vinícius, que veio hoje, Lúcio, né? Que veio hoje aqui, pode ler, Major. Que veio hoje aqui no nosso programa trazer essas informações. Ele que é o subcomandante do BOP de Santa Catarina.